A evolução da gestão de pessoas no Brasil. Fases e transformações segundo Tozer. A trajetória da gestão de pessoas no Brasil, segundo Tozer, passa por 5 fases distintas, que refletem as mudanças sociais, econômicas e políticas no país. Cada fase representa uma visão e abordagem diferente sobre o papel dos trabalhadores e a relação deles com as organizações, sendo influenciada por contextos históricos e pela transformação das leis trabalhistas, especialmente na era Vargas. Esses ciclos mostram a evolução de uma perspectiva puramente contábil até uma visão estratégica, que reconhece a importância dos colaboradores para o sucesso organizacional de longo prazo. A primeira fase, chamada de fase contábil, ocorreu antes de 1930. Nesse período, a gestão de pessoas era quase inexistente, pois os trabalhadores eram considerados meros recursos da empresa. A relação entre empregador e empregado era tratada como uma transação puramente econômica. Funcionários eram vistos apenas como mão de obra, com o foco voltado para o controle dos custos trabalhistas. O objetivo era garantir a maior produtividade possível ao menor custo, e pouco se falava em direitos trabalhistas ou na valorização do trabalhador como indivíduo. Esse cenário é um reflexo do contexto global da época, marcado pelo surgimento do capitalismo industrial, que priorizava a produção e a maximização dos lucros. Com o advento das leis trabalhistas na era de Getúlio Vargas, entre 1930 e 1950, surgiu a fase legal. Este período foi marcado pela criação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que estabeleceu uma série de direitos para os trabalhadores brasileiros. Com isso, houve uma mudança significativa na gestão de pessoas, já que agora as empresas precisavam se adequar às exigências legais. O chefe de pessoal emergiu como uma figura importante nas organizações, assumindo a responsabilidade de garantir o cumprimento das novas normas. Este período é marcado por uma formalização das relações de trabalho, em que o poder passa das mãos dos chefes de produção para o chefe de pessoal, que detinha o conhecimento sobre as leis e normas da CLT. A terceira fase, conhecida como fase tecnicista, ocorreu entre 1950 e 1965 e trouxe o modelo de gestão de pessoas norte-americano ao Brasil. Esse período foi influenciado pela política de industrialização promovida pelo presidente Juscelino Kubitschek, que impulsionou setores como a indústria automobilística. A área de recursos humanos, RH, passou a ter um papel mais técnico, com atividades como recrutamento, seleção, treinamento, segurança e higiene no trabalho, cargos e salários, e benefícios. A função de RH ganhou status de gerência, e o gerente de relações industriais passou a liderar um setor com responsabilidades ampliadas. Nessa fase, o foco era otimizar a relação entre capital e trabalho, com uma abordagem mais técnica e estruturada, mas ainda centrada em procedimentos administrativos. De 1965 a 1985, a gestão de pessoas entrou na fase administrativa sindicalista, marcada por um contexto político de forte mobilização sindical e pelo surgimento do movimento chamado Novo Sindicalismo. Com a influência dos sindicatos, a gestão de recursos humanos precisou se adaptar às demandas sociais e à crescente pressão dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e maior valorização dos direitos. O gerente de relações industriais agora se tornava o gerente de recursos humanos, com uma abordagem mais humanística. A gestão de pessoas passou a incluir aspectos como motivação e liderança, além de um foco mais profundo nas relações interpessoais e nas demandas dos sindicatos. Essa fase marcou uma ruptura com a burocracia da fase anterior e trouxe uma visão mais voltada para o bem-estar dos trabalhadores e suas necessidades pessoais. A partir de 1985, tem início a fase estratégica, que representa a etapa mais moderna da gestão de pessoas. Com o fim do regime militar e a redemocratização do Brasil, as organizações começaram a se alinhar com práticas de planejamento estratégico. A gestão de pessoas passou a ser vista como um componente essencial para o sucesso organizacional, com uma abordagem integrada ao planejamento estratégico central das empresas. Nesse novo cenário, o gerente de recursos humanos passou a ocupar um papel de nível estratégico, e não mais apenas gerencial. Ele agora contribuía diretamente para a formulação de estratégias que visavam o desenvolvimento de longo prazo da organização e o alinhamento dos objetivos dos funcionários com os objetivos corporativos. Essa fase trouxe consigo a valorização dos trabalhadores como um recurso estratégico, essencial para a competitividade da empresa.
A gestão de pessoas passou a ser orientada por uma visão de desenvolvimento de competências, com foco no treinamento, capacitação e desenvolvimento profissional dos colaboradores. Esse movimento coincide com o surgimento da globalização e da necessidade das empresas se tornarem mais competitivas no cenário internacional. As habilidades e o conhecimento dos trabalhadores passaram a ser vistos como diferenciais competitivos, capazes de proporcionar vantagens significativas para a organização. Com a fase estratégica, a área de recursos humanos adotou ferramentas e práticas avançadas de gestão, como programas de avaliação de desempenho, planos de carreira, políticas de remuneração variável e incentivo à inovação. A valorização das competências dos colaboradores, suas habilidades e atitudes, CHA, tornou-se uma prioridade, e a gestão de pessoas começou a ser compreendida como uma área que agrega valor ao negócio. Esse modelo de gestão foi influenciado por conceitos de gestão estratégica de pessoas, que buscavam alinhar os interesses individuais dos funcionários com os objetivos organizacionais de longo prazo. Um exemplo dessa mudança foi a introdução de programas de desenvolvimento de liderança e o incentivo ao aperfeiçoamento contínuo. A figura do líder passou a ser vista como um agente de transformação, responsável por inspirar e motivar sua equipe, e não apenas como um supervisor de tarefas. O ambiente organizacional começou a valorizar a inovação e o desenvolvimento de uma cultura organizacional que incentivasse a participação ativa dos colaboradores. A gestão de pessoas evoluiu, assim, para uma abordagem que reconhece o papel fundamental dos colaboradores na construção de uma cultura organizacional positiva e na obtenção de resultados duradouros. O papel do RH tornou-se essencial para a criação de políticas que promovem o bem-estar, a satisfação e a retenção de talentos, uma vez que trabalhadores motivados e engajados tendem a contribuir mais efetivamente para o alcance dos objetivos organizacionais. Em resumo, a evolução da gestão de pessoas no Brasil reflete as transformações sociais e econômicas ocorridas no país, passando de uma abordagem contábil e mecanicista para uma visão estratégica e integrada. Cada fase trouxe contribuições importantes para a forma como as empresas brasileiras lidam com seus colaboradores, influenciando desde a maneira como os trabalhadores são recrutados e selecionados até a maneira como são capacitados, desenvolvidos e retidos nas organizações. Essa trajetória também destaca a importância de se adaptar às mudanças do mercado e às novas demandas dos trabalhadores e da sociedade. Hoje, o papel estratégico do RH é inquestionável, e a gestão de pessoas passou a ser uma área fundamental para o sucesso das organizações, promovendo não apenas o cumprimento de objetivos empresariais, mas também o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores. Em última análise, a evolução da gestão de pessoas, segundo Tozer, revela que o verdadeiro valor de uma organização está nas pessoas que dela fazem parte. A gestão de pessoas tornou-se uma área que transcende a simples administração de recursos e passa a ser vista como uma aliada na construção de um ambiente de trabalho saudável, produtivo e alinhado com os valores e objetivos da empresa. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!